Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita estamos estudando a revista Conecta Mais Jovens da editora CPAD, que traz por tema Eclesiastes, sabedoria para viver e conviver. E a lição de hoje é a lição de número 8. Que vem falar sobre teologia prática em Eclesiastes. O texto de referência está registrado em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de 1 a 7. O versículo do dia está registrado em Eclesiastes, capítulo 5, verso 18, que diz: Eis aqui o que vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Eclesiastes capítulo 5, verso 18. Verdade aplicada diz: nossa vida diária deve refletir a nossa teologia. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro deles é entender o lado prático da teologia, segundo, compreender a importância da ortopraxia, e em terceiro, conhecer Deus como centro de toda teologia. Oremos para que nossa vida venha refletir as verdades bíblicas. A introdução começa assim: a nossa vida terrena deve ser regida pelos ditames bíblicos e estes nos influenciar em toda a nossa maneira de viver. A teologia bíblica deve nos tomar por inteiro, a ponto de as pessoas enxergarem a verdade de Deus através da nossa vida. Então nós vamos ver na lição de hoje a maneira como nós devemos estar na presença do Senhor, né? Ela deve ser regida pelos ditames bíblicos e estes devem nos influenciar em toda a nossa maneira de viver. Por meio dessa teologia bíblica, devemos nos tornar por inteiro a ponto de as pessoas enxergarem a verdade de Deus através de nossa vida. Ou seja, nós nos tornaremos pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas de um viver diferente do mundo, e assim possamos mostrar Cristo através de nós. As pessoas, quando olhar para nós, eles precisam ver Cristo, porque nós somos a imagem de Deus, e essa imagem de Deus tem que ser avivada ao ponto das pessoas enxergarem, como diz aqui, né, a introdução, a verdade de Deus através da nossa vida. O ponto-chave vem dizer que o bom cheiro de Cristo exala em nós, à medida que somos transformados por sua palavra paulatinamente. E o primeiro ponto vem falar sobre a teologia do culto. E a Bíblia, ele diz que Deus nos criou para que o louvássemos, conforme Isaías 43 e versículo 21. Por isso, precisamos aprender como louvar a este Deus, que mesmo sendo tão grande, se interessa pela nossa história. Quando estamos em sua casa, devemos reverenciá-lo e aproveitar cada momento em sua presença. Então, a teologia do culto, irmãos, conforme vamos ver aqui, na sequência desse tópico, quando nós saímos da nossa residência, quando você sai da sua residência para o templo, você tem que sair com um propósito. Qual é o propósito que te leva ao templo? O propósito é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você não pode ir ao templo para ter encontro com pessoas que há muito tempo você não vê. E se isso acontecer, ele deve acontecer antes do culto ou depois do culto, da reunião. Mas no momento em que você entra no templo, o teu único objetivo é derramar-se da presença de Deus, adorar a Ele, louvar a Ele e sentir a real presença do Espírito Santo em tua vida. Por isso o ponto 1 vem dizer: guardando o nosso pé. A fala do pregador em Eclesiastes 5, ao dizer guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, coaduna com a ideia do texto de Êxodo, capítulo 3, verso 5, quando Moisés é exortado por Deus a tirar as sandálias do pé, pois aquele lugar era santo. O ambiente onde adoramos a Deus é sagrado e precisamos reverenciá-los, pois, como diz o salmista, no templo é o lugar onde permanece a glória de Deus. No templo também aprendemos mais do seu nome e contemplamos a sua formosura. Infelizmente, muitos querem estar na presença de Deus, porém não desligam seus aparelhos de celulares, smartphone
e tantas outras coisas. Não param de conversar e depois ainda dizem que o culto não foi bom. O nosso culto depende da maneira como nos portamos diante de Deus e lhe prestamos adoração. Então esse ponto aqui ele pega muito, né, no calcanhar de Aquiles de muita gente. Porque muitas pessoas, infelizmente, quando eles vão ao templo, como já falei a princípio, eles não vão com aquela prioridade de adorar a Deus, de prestar um culto de louvor, ou aquele chamado, como Paulo chamou, de sacrifício vivo, que é apresentar o seu culto racional a Deus. Então, muitas vezes, durante o culto, estão lá mexendo no celular, se comunicando via zap, o telefone toca durante o culto, perturba as pessoas que estão do lado, tira a atenção dos irmãos. Então, qual é o segredo para que você participe de um culto sem interferir no andamento da reunião? Desliga o seu celular, ou coloca ele no vibracal, coloca ele no bolso, ou na bolsa, em algum lugar onde ele não esteja à vista. E ali, naquele momento, duas coisas ou uma coisa você pode manusear. É a Bíblia, a palavra de Deus. Está atento ao que está lendo. Muitas Bíblias já vêm com a harpa, então você não precisa carregar uma harpa, porque a Bíblia já tem a harpa. Então você tem a Bíblia e a harpa na mão ali, porque aquele momento é sagrado, é o momento de adorar a Deus. Você não vai ali para ficar falando mal do pregador, nem ficar admirando o cantor, a cantora, o coral, a banda, o grupo das irmãs, o grupo das crianças e colocando defeito. Não, você está ali para adorar a Deus. Nesse momento é momento de oração, é momento de você estar orando, intercedendo pelos irmãos, por aquele que está apresentando alguma coisa ali para Deus, para que Deus receba e derrame a sua graça, o seu poder e a sua glória. A conversa, se tem algum assunto a tratar, trata depois do culto lá fora, porque dentro do templo não é lugar de fazer negócio, dentro do templo não é lugar de tratar de outro assunto que não diga respeito à adoração a Deus. Infelizmente, em muitos lugares por aí, o templo se tornou um mercado, aonde se faz negócio, onde se compra, se vende, se barganha, faz rifa, loteria e um monte de coisa. Mas está tudo errado. E aqui, pelo que nós vemos nesse contexto, o Senhor, ele exige de nós pureza e santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto vem falar sobre obedecer e não sacrificar. Esta verdade foi vivenciada no período em que Saul reinava sobre Israel. Deus lhe deu uma ordem para exterminar os amalequitas e todos os seus bens. Porém, Saul traz o melhor do rebanho dos amalequitas para sacrificar ao Senhor. A resposta do profeta Samuel foi taxativa: melhor é obedecer do que sacrificar. O pregador nos exorta a inclinar-se mais a ouvir. Além de adorar a Deus, o nosso coração precisa estar sintonizado na mesma frequência da voz divina. Ouvir a Deus é imprescindível para uma vida vitoriosa. A Bíblia diz que os que desviam o ouvido de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Então, no primeiro ponto nós vemos aqui a história de Saul. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus pede algo, tem que ser feito na íntegra. Então Deus manda destruir os amalequitas e tudo quanto eles possuíam. Mas Saul foi lá, destruiu os amalequitas, mas escolheu o melhor do gado e com a desculpa de sacrificar a Deus. E aí Samuel chega para ele e diz que era melhor obedecer do que sacrificar. Então não queira fazer um sacrifício errado para Deus. Não queira mediar alguma situação. Faça a obra de Deus completa. Adore o Senhor com um coração sincero e quebrantado, e Deus vai ouvir a tua oração. Nós vemos aqui ainda que quando nós desviamos nossos ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra de Deus, que é o caso, até as nossas orações será abominável diante de Deus. Por quê? Porque eu não estou obedecendo a palavra de Deus. Eu não estou seguindo a orientação que Deus está me dando. Como é que Deus tem a obrigação de ouvir a minha oração? Então, o texto está dizendo aqui em Provérbios 28, verso 9, que a minha oração se torna uma oração abominável. Deus não vai ouvir. Quer um outro ponto? O segundo ponto vem falar sobre a teologia do voto. Isso aqui também é muito sério. O voto era uma prática muito comum nos tempos bíblicos. O ato é tão sério que a recomendação bíblica registrada em Eclesiastes 5:5 nos exorta dizendo que é melhor não votar do que votar e não pagar os votos para com Deus.
O voto e suas implicações. Quais são as implicações do voto? O voto se caracterizava por uma promessa feita sempre do ser humano para com Deus, podendo ser uma renúncia, uma oferta ou algum outro propósito. Jacó, durante o tempo de sua peregrinação, votou a Deus e foi abençoado e cumpriu o seu voto. Existe também o famigerado e controverso voto de Jefté, que prometeu oferecer em sacrifício a primeira coisa que lhe aparecesse ao chegar à sua casa depois da batalha com os filhos de Amon. Está registrado lá em Juízes, capítulo 11, verso 30 a 31. O voto de Ana foi entregar seu filho para Deus, caso Deus concedesse que ela se tornasse mãe. Percebemos que o voto sempre envolve a confiança do votante em Deus, ao passo que Deus se alegra dos propósitos do seu povo e os abençoa. Nesta interação é imprescindível o exercício da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Então, vamos aqui por parte. Em primeiro lugar, Jacó, ele sai da casa do seu pai, fugido porque Esaú queria matá-lo por ele ter tomado a sua primogenitura, e ele alegava que Jacó tinha roubado o seu direito de primogenitura. Então ele foge para a casa do seu tio Labão, e no caminho, sozinho, ele tem um encontro com Deus, e naquele encontro ele faz um voto, e ele diz que se Deus abençoá-lo, que se Deus lhe der pão, roupa, e lhe desse as condições necessárias para viver, de tudo que ele ganhasse, ele lhe daria o dízimo. Então nós vemos ali Jacó se prontificando em ser fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas e em tudo, né? Inclusive em invocar e servir o único Deus. E Deus foi com ele. E diz aqui o texto que ele cumpriu, né, com a promessa que ele tinha feito. Segundo, Jefté fez um voto precipitado. Diante da batalha, ele fez um voto a Deus dizendo que se Deus o livrasse, desse para eles o livramento sobre os inimigos, quando ele retornasse para sua casa, o que saísse ao seu encontro, ele o sacrificaria a Deus. E infelizmente, quando ele chega em casa, a sua filha se apresenta para abraçá-lo, mas ele tinha feito um voto precipitado. Ele poderia ter feito de uma outra forma. Então, precisamos ter cuidado. Porque se você faz um voto e depois se arrepende do voto que fez, a coisa pode complicar para o seu lado. E o terceiro aqui foi Ana. Depois de ser tratada com indiferentismo pela a sua rival, que era Penina, depois de sofrer por não poder ser mãe, por ser estéril, ela resolve fazer um voto a Deus, para que Deus lhe desse um filho e quebrasse aquele estigma que ela estava vivendo. E se Deus fizesse assim, ela dedicaria o seu filho à casa do Senhor para que o servisse a Deus por toda a sua vida. E Deus atendeu o seu pedido. Deus atendeu a sua petição e ela se tornou mãe, e o filho Samuel, que depois vai lá e fala com Saul, se torna um sacerdote, e ele foi abençoado porque ela cumpriu com o voto que tinha feito a Deus. No segundo ponto, nós vamos ver aqui, tomando cuidado com a nossa boca. Um outro problema que nós precisamos vigiar muito. Aqui o pregador deixa registrado em Eclesiastes a sua preocupação com a precipitação das palavras quando votamos. Às vezes as pessoas se encontram em tamanha aflição e aperto que votam coisas que eles não conseguirão pagar. Não podemos assumir compromissos impensados. É necessário ter cautela e agir com sabedoria ao abrir a nossa boca diante de Deus. Ele conhece até mesmo as nossas motivações. Diante das bênçãos concedidas, a recomendação quanto ao voto é que não podemos tardar em pagar e muito menos deixar de pagar. Se Deus foi benevolente em nos atender, precisamos pagar o nosso voto como prova de nossa gratidão e lealdade. Então, irmãos, votar precipitadamente traz consequências. Às vezes as pessoas não querem dizer isso, mas se você tiver o cuidado de examinar as Escrituras, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, é isso que ele vai colher. E um outro ponto que eu quero abordar aqui, quando falei que devemos ter cuidado com a nossa boca, é na questão de falar sem pensar. Muitas vezes eu já percebi isso, já vi isso muitas vezes acontecer, de mães amaldiçoarem os seus filhos,
dizer que esse filho não presta, que ele não vale nada, que ele não vai dar para nada. Irmãos, a nossa palavra, ela tem poder. E quando você fala negativamente, você está dando legalidade ao inimigo para ele agir na tua vida, agir na vida do teu filho, da tua família. Então você precisa sempre, como ensina Tiago, as nossas palavras têm que ser palavras de vida, palavras de bênção, palavras abençoadoras. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. Pessoas que eles se vitimizam, muitas vezes dizendo que é enfermo, que não tem saúde, que ele precisa de médico, que ele precisa tomar isso, que ele precisa tomar aquilo. Você está dando legalidade ao diabo e ele vai continuar colocando enfermidade sobre a tua vida. Você tem que falar o contrário. Eu tenho saúde, mesmo que você está doente, eu tenho saúde e sempre terei saúde, porque eu sirvo ao Deus que me sara. Ele é aquele que envia a sua palavra e me cura. Eu sirvo ao Deus vivo, a um Deus verdadeiro. Ele conhece as minhas células, ele conhece o meu organismo, ele sabe aonde está o problema e ele vai resolver, porque eu sou templo do Espírito Santo, eu sou seu servo. E quando nós falamos assim, nós abrimos a porta do céu e de todo o universo para que as bênçãos de Deus venham sobre as nossas vidas. Vigie na terra. O inimigo, ele está solto ainda, não foi preso. E o Apocalipse diz que ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. E a ira dele é destruir você. E se você der legalidade, ele vai entrar na tua vida, na tua casa e vai fazer um grande rebuliço. Porque esse faz rebuliço. É um rebuliço horrível, infernal. Ok, meu querido irmão? Que Deus te abençoe. Vamos aqui ao ponto 3. A ortodoxia e ortopraxia. O prefixo ortos do grego diz respeito à ação correta. A partir desse conceito entendemos que o verbete ortodoxia está relacionado à doutrina correta dentro do cristianismo. Já na ortopraxia seria a prática correta desta doutrina. E aí no ponto 1 nós vamos ver na questão de amantes da verdade. O sábio busca viver uma vida de quietude e pacificidade. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos desenvolver a leitura das Escrituras. Na ótica do salmista, o caminho do jovem é purificado pela palavra quando ele a observa. Então veja bem, o cristão, ele precisa examinar as Escrituras. Jesus disse uma certa vez, aqueles que estavam à sua volta, ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você só passa a conhecer o Senhor Jesus de fato quando você examina as Escrituras, porque é através do examinar as Escrituras é que você começa a entender o plano de salvação para a tua vida, o plano de Deus para a tua salvação. Então, meus amados irmãos, quando nós obedecemos e seguimos o que está escrito no Salmo 119, verso 9, na ótica do salmista, o jovem, o mancebo, purifica o seu caminho observando a palavra de Deus, guardando os mandamentos do Senhor. Então nós devemos ter esse cuidado. Não adianta ser um cristão e ter a Bíblia na estante, dentro da gaveta, em cima do armário, em cima da cômoda, e só faz uso dela quando vai para o templo. E muitas das vezes não perde nem tempo de abrir a Bíblia para acompanhar o texto que vai ser lido lá pelo dirigente, pela pessoa que está na direção do trabalho. Diz ainda que mesmo que estejamos passando por momentos em que a verdade tem sido rejeitada, urge que sejamos amantes e defensores das doutrinas essenciais da fé cristã. O sábio Salomão passou a viver a vida sem sentido quando desviou seu coração da verdade, enveredando-se pela idolatria. Quanto mais formos amantes da verdade, mais nos desviaremos do erro e do pecado. Judas nos conclama a lutar pelas doutrinas bíblicas. Judas, versículo 3. Uma pessoa que não lê a Bíblia, ele não tem fundamentação para questionar alguma coisa que venha de encontro ou contra a palavra de Deus. Mas quando você estuda a Bíblia, você vai saber defender o Evangelho, defender a sua fé, porque você não vai aceitar, sem ignorância, você vai conseguir defender o Evangelho e defender a sua fé, sem partir para a briga, mostrando dentro das Escrituras o que aquela pessoa não entende. Mas quando você não tem conhecimento bíblico, você não só corre o risco de ser levado por ventos de doutrinas, como você também pode cair numa mentira de Satanás. E você não vai saber se defender.
porque você não tem a verdade. O Senhor Jesus diz que se conhecermos a verdade nos liberta. Para ser liberto, você tem que ter conhecimento da verdade. Sem o conhecimento da verdade, você não está liberto e pode ser levado por qualquer vento de doutrina. O segundo ponto vem falar sobre o lado prático da teologia. O segredo de uma vida vitoriosa em Cristo é ser é ser praticante da palavra de Deus. Jesus diz claramente que o homem que ouve as suas palavras e não a pratica é como quem constrói a casa na areia, mas aqueles que a ouvem e praticam é como quem constrói a casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Nossa fé precisa ser demonstrada em obras, atitudes e condutas corretas. Quando estamos cheios da palavra de Deus, nossa vida é transformada e queremos externar isso através do evangelismo, da ação social, do acolhimento aos necessitados. Lembremos-nos de que Tiago nos conclama a ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, um ponto importante aqui. A fé vem pelo ouvir. Então, sem ouvir a palavra de Deus, a fé não brota em você. Então, para ter fé, é preciso ouvir a palavra de Deus. Mas a partir do momento que a fé é gerada em você, você precisa agora ser um praticante da palavra. E aí, Tiago diz, você agora pratica a palavra e não fica sendo somente um ouvinte. O segundo ponto que nós tratamos aqui, sobre uma vida vitoriosa em Cristo, é ser praticante da palavra de Deus, né? Aí Jesus disse claramente que o homem que ouve as suas palavras, mas não pratica, é um insensato. É como aquele que tenta construir ou constrói a sua casa sobre areia. Não tem problema, a casa ficou de pé novamente, está tudo belezinha, mas tem um detalhe, que essa pessoa não levou em conta. Os vendavais, a tempestade, as torrentes de água, que deram sobre aquela casa e arrastaram ela pela enxurrada e levou embora. Mas aquele que pratica a palavra do Senhor e ouve o que o Senhor está falando, ele é considerado um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Aí pode vir o vento, pode vir tempestade, tsunami, enxurrada, pode vir o que quiser. A casa não cai, porque o alicerce dela está sobre a rocha. E essa rocha quem é? Essa rocha é Cristo. Então é em Cristo que nós temos que estar, irmãos, alicerçados, para que possamos resistir nos dias maus e depois de ter resistido, permanecer firme, de pé, na presença do Senhor, como nos orienta o apóstolo Paulo. E assim, meus queridos irmãos, a conclusão diz que a nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens nos constrange a viver uma vida que exale o bom cheiro de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele nos ajude e que através do Espírito Santo possamos ser despertados a termos esta convivência com Deus através do examinar as Escrituras, de praticar a palavra de Deus, de guardar o nosso pé quando formos à casa do Senhor, guardar o nosso pé no sentido de reverenciarmos o templo, reverenciarmos a Deus, reverenciarmos aquele lugar, porque aquele lugar é onde habita o nome de Deus e ali nós estamos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Você que tem nos acompanhado, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que Deus te faça crescer cada dia mais no conhecimento de Deus e da sua palavra. Você que nos acompanha, mas ainda não é inscrito no canal, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva nesse canal. Vamos aumentar esse número de pessoas que está aí. Vamos chegar a 3.000, né? A 3.000 inscritos. Eu conto com o vosso apoio. Eu conto também com o seu like. Esse like é importante para o YouTube, para que ele possa divulgar isso para outras pessoas, para que isso possa chegar mais longe. Então, dê o seu like, né? Ative o sino de notificação, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, mande para os seus amigos, irmãos na igreja, enfim, vamos juntos, irmãos, fazer essa obra. E Deus querendo, estaremos de volta numa outra oportunidade para mais uma aula. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus.